Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Para quem está vindo de manhã, né, um bom dia. Para quem está vindo à tarde, boa tarde. E à noite, boa noite, né? Essa é a parte 2 da reprodução. Semana passada nós falamos, a parte 1, nós falamos do conceito, né, de reprodução, que é um acasalamento de indivíduos quando eles atingem, né, a maturidade sexual, deixando indivíduos semelhantes, né? Nós falamos que um passo importantíssimo na domesticação foi justamente a reprodução, porque através da reprodução é que vai haver a multiplicação do rebanho, ou seja, o aumento da produtividade. E na aula de hoje a gente vai estar falando de cruzamento. Na aula passada nós falamos dos métodos de reprodução, falamos 2, consanguinidade, que é um acasalamento entre parentes até a 10ª geração, falamos as vantagens, desvantagens desse método, falamos da consanguinidade, que é um acasalamento entre indivíduos da mesma raça, né, que é também chamada de seleção racial. Falamos que se os indivíduos forem parentes e forem da mesma raça, pode acontecer castiçamento e consanguinidade. E hoje nós vamos estar falando de cruzamento, que é um método muito utilizado pelos produtores. Muitos de vocês já ouviram o pai ou avós falar o seguinte: vamos trazer um touro novo, né, por rebanho, sangue novo. Esse sangue novo que o avô, o pai fala é justamente para evitar a consanguinidade. É um sangue novo. Com isso, vai aumentar as características diferentes e não aumentar a homozigose. Por que o produtor faz isso? Porque ele tem medo de transmitir o quê? Doenças, aumentando a homozigose. E o que vem ser o cruzamento, né? Cruzamento é um acasalamento de indivíduos de raças diferentes, certo? As raças são diferentes, cujo produto sempre será um mestiço. Então, se eu pego um G com um holandês, o fruto desse acasalamento é um mestiço. O que também chama de crossbreed. Cross vem de cruzamento. Quando é consanguinidade, híbride, endogamia dentro da mesma família, né? Mesmo sangue. Cruzamento são sangues diferentes, tá? São indivíduos diferentes. E o cruzamento, ele é muito utilizado porque ele facilita, tá? Ele ajuda muito na melhoria do rebanho, do ponto de vista de aumento de quê? Da produtividade. Quando a gente pega 2 indivíduos de raças diferentes, não é isso? Esse filho, ele vai ter características de mais produção, porque você vai escolher qual raça que vai acasalar. Se um é boa de leite, a outra é boa de produtividade, se um é resistente. Então, sempre você tem essa oportunidade de aumentar a heterozigose, ou seja, características diferentes. Lembrando para vocês que para ser cruzamento, pelo menos um, tá, dos reprodutores tem que ser o quê? De raça pura, tá? Pelo menos um tem que ser puro. Se não for, não é um cruzamento. Tá certo? Então, para ser considerado cruzamento, pelo menos um tem que ser puro. Ou os 2 ou um, tá? Então, por exemplo, se eu coloco um touro holandês num rebanho mestiço, vai ser cruzamento. Por quê? Porque o touro holandês, ele é puro, tá? Então, para ser considerado cruzamento, pelo menos um tem que ser puro. Cuidado com a palavra cruzamento e cruza, muito confundida pelas pessoas. Às vezes a gente passa e fala, tal animal está cruzando. Não confunda cruzamento com monta, tá? A monta é o ato sexual. O cruzamento é quando os indivíduos são puros, de raças diferentes, certo? Ou pelo menos uma das raças tem que ser pura. Lembrando também que o cruzamento ele tem muitas vantagens, como eu falei para vocês. Ele aumenta a heterozigose, ou seja, características diferentes. O cruzamento ele aumenta a produtividade, porque ele reúne características desejáveis de raças diferentes. Por exemplo, vamos supor que eu pego a raça Doppler com a raça Santinês, tá? São características diferentes. Uma é adaptada à nossa região e a outra é muito boa de carne. Com isso, vai ter um resultado satisfatório. E isso é o que o cruzamento faz. Ele aumenta a heterozigose, aumenta as características diferentes. Já o castiçamento e a consanguinidade aumenta o quê? A homozigose, características semelhantes. Tudo bem, gente? E os tipos de cruzamento? Nós vamos falar o primeiro, que é o cruzamento simples ou industrial. Às vezes a gente escuta na televisão, nos leilões,
esse animal é fruto de cruzamento industrial ou simples, né? Assim? O que é isso? Cruzamento simples ou industrial é aquele que todos os produtos, todos os filhos da primeira geração vão ser utilizados. Ou eles vão ser abatidos ou eles vão para o trabalho. Mas os filhos não vão para a reprodução subsequente. É isso que o cruzamento industrial faz. Todos os filhos da primeira geração vão para o confinamento para ir para o açougue. É um método muito importante quando a pessoa quer trabalhar só com animal para carne, tá? Você vai ter animal mais vigoroso, rústico, cresce rápido, tá? Muito mais rápido do que de raças puras, porque você está pegando características de duas raças, uma adaptada a outra produtividade. Por exemplo, a raça Chianina com Nelore, ou seja, você vai pegar características de duas raças que vão ter ganho de peso rápido e os filhos vão todos para o abate. Ou seja, ninguém vai utilizar os filhos na reprodução. Isso no cruzamento que simples ou industrial. Ah, mas se eu usar para cavalo? Bom, cavalo é meio sangue. Você vai castrar e vai colocar ele para onde? Para o trabalho. Então isso é fruto do cruzamento simples ou industrial. Olha bem, tem um boletim da Codevasf de 2011, né? E ele traz também, né, no cruzamento simples industrial para ovinos. Qualquer raça pode utilizar, certo? Olha bem, aqui a raça paterna, ela é boa de produtividade, carne, o Doppler, e aqui a mãe, que é de alta adaptabilidade, é a raça santinês, que é adaptada para nós aqui no semiárido. Quando esses indivíduos acasalam, todos esses filhos aqui, eles vão fazer o quê? Eles são meio sangue de raças boas, eles vão ganhar peso rapidamente, uma excelente conversão, e aí eles vão direto para onde? Para o açougue, para ser beneficiado. Aqui mostra bem claro, né, a mãe, raça santinês, com o filho, meio sangue santinês e meio sangue Doppler. Ou seja, são animais bons, mas que os filhos não vão para a reprodução, vão ser utilizados para o abate. Tudo bem, gente? O outro tipo de cruzamento, que é o contínuo ou absorvente, quando a gente fala absorvente, a gente já lembra que vai absorver determinada característica, né, assim? Ou contínuo, vai continuar bastante tempo, né, assim? Então vamos ver. O que é o cruzamento contínuo? É aquele em que utiliza reprodutores de um dos sexos, de uma única raça, geração após geração. Não vai utilizar o mesmo reprodutor, gente. Vai utilizar reprodutores de um dos sexos, de uma única raça. Para quê? Para melhorar a raça que está vindo, né? Melhorar a qualidade, passar essas características. É um método muito prático, ele é mais utilizado para gado de leite, o cruzamento simples é mais para gado de corte, né? Quando eu falo gado, gente, eu estou referindo a animais que vão para o abate, tá? Então, o método absorvente ou contínuo é um método prático e rápido, e ele tem a finalidade de melhorar as raças naturais, ou os animais mestiços da sua propriedade, tá? Muitas vezes o proprietário fala, poxa, eu quero dar uma melhorada no meu rebanho. Ele tem animais mestiços, ele coloca um touro puro, com isso ele vai melhorar o seu rebanho, tá? Geralmente é mais utilizado para gado de leite, mas pode usar também para cavalo, para carneiro, sim, tá? Mas geralmente é mais para leite. É um método econômico e prático, né? A gente sempre diz que você está fazendo um melhoramento, né, no gado de leite, você está querendo melhorar a qualidade, apurar uma raça, não é isso? Sendo que você não pode deixar de levar em conta o manejo. A partir do momento que você resolve melhorar o seu rebanho, você tem que pensar em condições de manejo, o local que vai criar, alimentação, sanidade, tudo isso para o animal poder realmente mostrar o seu potencial genético. Tudo bem? Olha bem, aqui a gente vai fazer para vocês terem uma ideia, né? Se vocês quiserem, pode também estar fazendo, riscando no caderno e vendo. A gente tem aqui um touro da raça holandesa e temos um rebanho mestiço zebu com as fêmeas, macho fêmeas. Observe que a gente vai usar a raça holandesa, ou seja, eu quero que a raça holandesa ela seja absorvida até dar um animal que a gente chama de PC. O que é o PC? É um animal puro por cruza. Ele não nasceu puro, ele foi pegando essas características aos poucos. Então veja bem, olha, se aqui tem o touro holandês e a mãe mestiça, os filhos vão sair meio sangue holandês, meio sangue zebu. Não é isso, gente? Metade do pai, metade da mãe.
meio sangue, de um meio sangue do outro, tudo bem? Quando a gente coloca, né, essas fêmeas mestiças meio sangue, nós vamos usar novamente o touro holandês, não é o mesmo, tá? Para a gente evitar a consanguinidade. A gente pode usar o touro? Pode usar o sêmen do touro holandês? Também, tá? Então veja bem, esse holandês aqui, esse touro, no caso, ele vai dar metade do sangue para os filhos, não é isso? Se ele é inteiro, ele é puro, ele é um. A metade de um, meio. Observe que essa fêmea, ela tem meio holandês, meio zebu. Eu vou somar holandês com holandês. Quanto que a mãe vai dar para o filho? Se ela é meio sangue holandês, ela vai dar quanto? 1/4. Fração, matemática, ó, 1 meio mais 1/4, não é isso, gente? Quando a gente tira o meio, 1 meio vem do pai, 1/4 veio da mãe, né? Quando a gente tira o mínimo, né, aqui a gente vê 4 por 2, 2 vezes 1, 2, 4 por 4, 1, 2 mais 1, formou um animal o quê? 3/4. Ou seja, esse animal que nasceu fruto desse acasalamento, ele tem 3 partes de holandês e somente uma de zebu. Observe, 3/4 é a mesma coisa de dividir a vaca em 4 partes. 3 partes é holandês e somente uma que é zebu. Olha, como o cruzamento é contínuo, vai continuar com o animal da raça o quê? Holandês, tá? Quanto que esse touro holandês vai passar para o seu filho? A metade, meio. E a mãe? A mãe não é 3/4? Qual a metade de 3/4? Olha, a metade de 3/4, para quem tem problemas com matemática, é só multiplicar, gente, o denominador por 2. 4 vezes 2, 8. Então, qual a metade que essa mãe vai dar para o seu filho? 3/8. Somando meio mais 3/8, vai dar origem a um indivíduo 7/8. O que é 7/8 aqui? Significa que está aumentando o sangue holandês. Tem 7 partes holandesas e somente uma zebu. Vamos colocar novamente para acasalar. O que vai acontecer? O pai vai dar quanto? A metade. A mãe tem 7/8 de holandês. Ela vai dar quanto para o filho? 7, 16. Ó, 2 vezes 8, 16. Somando 15, 16. O próximo filho. Ou seja, com 5 gerações, praticamente, a gente já vai ter o quê? Um animal puro por cruza. Observem aqui que a metade vem do pai e a mãe já tem 16 partes. 15 é holandesa e somente uma que é zebuína. Somando essa fração, vai dar o PC. Quando que é o PC? 31, 32, ou seja, 31 parte de holandês e uma partezinha de zebu. Esse indivíduo ele é considerado um PC, um animal puro por cruza. Por quê? Porque ele já absorveu todas as características da raça holandesa. Observem que para bovino isso é demorado? É, tá? Mas a transferência de embrião, que a gente vai falar lá na frente, ajudou muito. A inseminação artificial ajudou muito isso, tá? Então aqui você vê que uma vaca, né, 9 meses para dar cria. Depois, se ela bem alimentada, uns 2 anos e aí por diante. Ou seja, mas vale a pena começar o melhoramento para você ter um bom resultado. Ou seja, o resultado daqui são animais bons de leite. Esse é o cruzamento absolvente. Aqui mostrando uma outra figura, ó, o G com o holandês, tá vendo? Metade G, metade holandês, igual a gente fez lá. Lá que a gente usou o quê? Zebu. Poderia ter usado o Gi? Pode. O Gi é um zebuíno, tá? Aqui já vai aumentar as características do holandês. Observe que o cruzamento contínuo está sempre utilizando o quê? Uma raça, uma única raça de reprodutor. Então aqui as fêmeas nasceram 3/4. 3/4 holandês e 1/4 Gi. Colocou novamente para acasalar. Aquelas contas que nós acabamos de fazer é a mesma que está acontecendo aqui. Tá? 7/8, 1/8, até formou 15, 16. Quando a gente colocar novamente com o touro, aí vai dar o 31, 32, que é o animal PC, puro por cruza. Isso pode acontecer em outras espécies? Sim, é muito utilizada também para caprino, para ovinos. Observem aqui, ó, esses animais aqui sem raça definida. E aí colocou com um animal de raça
pura, tá? Então, quando acasalou esse reprodutor 1 com as fêmeas sem raça definida, surgiu aqui um animal meio sangue de característica de um animal puro com das raças sem raças definidas, né? SRD. Quando coloca novamente com o touro, tá? Da mesma raça, não é o mesmo, e aí até vai surgindo a 5ª geração até dar origem ao 31, 32. É muito utilizada na raça Santa Inês, Alpina, Toggenburger e Sanden, tá certo? Isso, a Sanden é uma raça boa de quê? De leite. Quando você coloca reprodutores leiteiros, você vai estar melhorando, fazendo com que os novos animais nasçam, né? Com as características de um animal leiteiro. Tudo bem, gente? O cruzamento alternativo, o nome já diz, cruzamento alternativo, cruzamento duplo, alternado, retrocruzamento. Lembra que no cruzamento absorvente, nós utilizamos reprodutores de uma única raça. Como aqui o cruzamento é alternativo, nós vamos utilizar reprodutores de 2 raças diferentes. Ou seja, é um método onde se alternam 2 raças diferentes de reprodutores no acasalamento com fêmeas mestiças. Observe, qual que é o objetivo do cruzamento alternativo? O objetivo dele é aumentar o que? O vigor híbrido, que o animal nasça mais resistente, porque o tempo todo você vai estar colocando sangue novo, porque vai alternar o que? Raças diferentes. Outra coisa, vai manter a heterose nos descendentes, ou seja, o tempo todo você traz características de um animal, você traz do outro. Com isso, você está alternando, você evita que absorva características somente de uma raça. Vocês viram no holandês, no contínuo, foi absorvendo características somente do holandês. No alternativo, não. Nós vamos alternar 2 raças diferentes. Esse tipo de cruzamento, ele pode ser utilizado para suíno, quando a pessoa quer utilizar um animal com raças de uma raça boa de ganho de peso, com outros leitões rústicos. Vamos supor que o Duroc, que é rústico, com um animal bom de peso, um Landrace. É um tipo de cruzamento alternativo. Você vai alternar o tempo todo os 2 reprodutores. Com isso, você vai ter também uma heterose, tá? Aumenta a heterose. Gado de leite, quando você quer uma raça que a gente chama de mista, né? Formação de leiteiros de alta produção, mas que tenha rusticidade. Quando a gente trabalha com gado holandês, por exemplo, holandês, zebu, 7/8, né? Você vai estar trocando o tempo todo de reprodutor. Com isso, você vai manter a heterose, produção e rusticidade. Um exemplo aqui, nós temos aqui um touro, zebu, poderia ser um gi, tá? E aqui poderia ser uma vaca 3/4, holandês e gi, tá? Mas nós colocamos o zebu para não fechar somente no gi. Então veja bem, o zebu, que é o pai, ele vai dar quanto para os filhos? 50%. Quanto que é o 50%? Meio. Observem agora para vocês não errarem, gente. Eu só posso somar zebu com zebu. Então, ó, 3/4 holandês. Quanto que é que tem aqui para o zebu? Olha, se 3 partes é holandês, somente uma parte é zebu, 1/4. Perceberam? Qual a metade de 1/4? Lembra? 4 vezes 2, 8. A metade de 1/4 é 1/8. 1/2 mais 1/8 formou o indivíduo que 5/8. Só que esses 5/8 agora aumentou a característica de quem, gente? Do zebu. Houve um aumento da característica do zebu. Olha como que mudou. 5/8 zebu holandês. O que significa? Significa que esse animal tem 5 partes do gi ou do zebu, né? E 3 partes de quem? Do holandês. Como é que você faz para descobrir, gente? Ó, 8 menos 5, 3. Então, 3/8 holandês. Observe que o cruzamento alternativo, nós vamos alternar 2 raças diferentes. Ó, zebu, holandês, não é isso? Agora, nós vamos somar holandês com holandês. Quanto de sangue holandês tem? 3/8. Qual a metade de 3/8? 2 vezes 8, 16. 3/16. Somando deu quanto? 11/16. Os filhos nasceram 11/16. Mudou novamente. Tá vendo como tá mantendo a heterose, gente? Olha, 11/16 significa que tem 11 partes de holandês
e 5 partes de quem? De zebu. Se a gente fosse colocar para acasalar novamente, a gente ia pegar metade do sangue zebu com metade do sangue zebu. Ou seja, o cruzamento alternativo, ele alterna o tempo todo. Característica de produtividade, característica de rusticidade. Deu para vocês entenderem? Observem que no gado de corte, né, pode-se utilizar também o cruzamento alternativo, você alternando 2 raças boas de carne, tá? Você aproveita a rusticidade do zebu e a precocidade, por exemplo, do bovino europeu. Olha bem, a raça Canchim, ela foi formada, gente, através do cruzamento alternativo. É 5/8 charolês e 3/8 zebu. O girolando também formou daí. A gente vai estar mostrando lá na frente. Ou seja, esse cruzamento alternativo, ele dá uma oportunidade para formar novas raças, tá? Então, muitas vezes você vai trabalhar com um rebanho de alta produtividade, né, com resistência. Esse é o cruzamento alternativo, onde alterna 2 raças diferentes. Olha bem, esse tipo de cruzamento alternativo duplo, ele é pouco utilizado para caprinos e ovinos. Na realidade, o que os produtores preferem para caprinos e ovinos? Preferem o cruzamento absorvente, que é aquele que absorve características de uma determinada raça, o cruzamento industrial, que os filhos já vão para o abate, e o triplo, que a gente vai falar lá na frente. Mas só para vocês entenderem, olha bem, aqui tem a raça 1 e a raça 2, essa mãe mais adaptada à produção. Acasalou, gerou um filho, né, o filho da primeira geração. Acasalou, olha, com reprodutores. Só que reprodutor, olha bem, gente, diferente, tá vendo? Ou seja, esse reprodutor aqui é para manter, na realidade, a heterose. Então, você vai alternar 2 reprodutores diferentes, ó, R2, R1, R2, R1, e assim sucessivamente. Ou seja, com isso, você vai manter a heterose desse rebanho. Tudo bem? No cruzamento rotacional, ou também chamado de tricross, o nome já diz, né? Tricross, 3 raças diferentes. É um método onde você alterna 3 raças diferentes. Esse método é muito utilizado em suíno e aves. E atualmente para ovinos e caprinos também está sendo utilizado, tá? Ele é um método que você vai chegar na característica desejável, na raça desejável. Por exemplo, aqui é da Agroceres 1020, já tem outros mais eficientes com características de raças diferentes. Esse cruzamento, ele leva a alta produtividade, porque ele combina genes de diversas procedências. Então, vamos supor que você queira trabalhar com 3 raças diferentes. Por exemplo, a Landrace, a Yorkshire e a Duroc. Tá? Você vai trabalhar com 3. Como que funciona esse cruzamento rotacional, ou tricross, ou triplo, né? Veja bem, quando foi cruzamento absorvente, nós usamos reprodutores de uma única raça. Quando foi alternativo, 2 raças diferentes. E rotacional, 3 ou mais raças diferentes. Olha bem, nós pegamos uma fêmea adaptada, Yorkshire, poderia ser uma fêmea que você também tivesse na região, tá? Poderia ser a Laje White, e vamos colocar o reprodutor Landrace. Veja bem, quando esses 2 indivíduos acasalam, eles vão dar origem aos filhos, que é meio sangue Landrace com meio sangue Yorkshire. Perceberam? Esse filho tem características de 2 raças diferentes. Mas aí o produtor fala, não, mas eu quero resistência, eu quero rusticidade. E aí você vai colocar com o reprodutor da raça Duroc. Quando você coloca com o reprodutor da raça Duroc, olha o que acontece com o filho. Vai nascer um filho que é um quarto, a metade de meio, 1/4 Landrace, 1/4 Yorkshire e metade de quem? Do reprodutor, que é o Duroc. Novamente, você torna a colocar para acasalar. Observem, gente, que aqui tem característica de Yorkshire e aqui também é característica de Yorkshire. Então, eu tenho que somar. Quanto que o reprodutor vai doar para seu filho? Meio. Quanto que a mãe vai doar? A metade. Qual a metade de 1/4? 1/8. Somando, deu origem a um indivíduo que tem 1/8
de Landrace, ó, metade. Qual a metade do Landrace? 4 vezes 2, 8. O Yorkshire a gente somou, que é quanto? 5/8. O Duroc, 1/4 de Duroc. Com isso, surge um indivíduo tricross. Observem aqui. Aqui vai, olha bem como é que está alternando, gente. 3 raças de suíno, ó, Landrace, Duroc e Yorkshire. Landrace, Duroc e Yorkshire, tá? Então, Landrace com Landrace, o que vai dar, ó? Metade com 1/16, 9/16. Deu origem a esse indivíduo aqui. 9/16 de Landrace, 5/16 de Yorkshire e 1/8 de Duroc. Observe que esse cruzamento, ele é de 3 raças diferentes. Ele mantém a heterose, só que ele pega características desejáveis, tá? Hoje, a Agroceres, Embrapa e várias instituições trabalham para que esses animais, eles tenham uma alta produtividade, ganho de peso e rusticidade, tá? Aqui, por exemplo, são 3 raças, né? A raça 1 é uma raça que tem adaptabilidade, a raça 2 é boa de carne, porém essa mãe também produz bastante leite para o filho ficar forte, crescer rápido. E aí a gente coloca uma raça 3, que é uma raça também terminadora, boa de carne. Com isso, esse animal aqui, ele é um tricross, e aí ele já vai para o abate. Isso quando a gente não quer utilizar o cruzamento simples ou industrial. Esse filho, ele alcança rapidamente a idade de abate, ele tem potencial genético, porque já vem dos pais e das mães, dos pais e da mãe, tá? Aqui a gente colocou, tá vendo aqui, ó, a mãe, acasalou, filho, tá? A filha, tá? Outra coisa, o rebanho nasce machos e fêmeas. Os machos geralmente vão para o abate, ou você vende, e as fêmeas são utilizadas. Acasalou com outro reprodutor, e aí sucessivamente. Esses animais ganham peso rápido, tá? Por volta de 4 meses já é liberado. Tudo bem? Então, recapitulando, cruzamento nós falamos de 3. Cruzamento simples, cruzamento absorvente, cruzamento alternativo e cruzamento rotacional. Falamos de 4 tipos de cruzamento. E mestiçagem? Vocês lembram que o fruto do cruzamento é um mestiço? Então, se eu acasalo 2 mestiços, eu tenho uma mestiçagem. Só que a mestiçagem é um método de acasalar mestiços. Só que um mestiços que eu sei a quantidade de sangue. Por exemplo, meio sangue, holandês G, vou acasalar com outro, 3/4. Ou seja, eu tenho noção do grau de sangue entre os mestiços. E esse tipo de reprodução, a mestiçagem, ele é muito bom e ele é utilizado para dar origem a novas raças, a raças sintéticas. Várias raças surgiram, né, desse tipo de acasalamento, né, a mestiçagem. Por exemplo, a raça Santa Gertrudes, ela é fruto, né, da mestiçagem dos animais 5/8 Choton, 3/8 Brahma. A raça Pitangueiras é fruto da Red Paul com o Zebu. A raça Canchim é fruto do Charolês com o Zebu. E a raça Girolanda é fruto do holandês com o G. Observem que se é 3/8 holandês e 5/8 G, tende a ser mais de resistência. Quando é 5/8 holandês, produz mais leite. Perceberam? E essa mestiçagem, para vocês entenderem melhor, observem que aqui tem esse diagrama, né, que é o holandês com o G. Acasalou, deu um animal meio sangue holandês, meio sangue G. Observem que aqui, ó, vai estar fazendo um cruzamento alternativo, holandês e G. Quando fez esse cruzamento, que holandês e G, o que aconteceu? Nasceu os filhos, né, com mais sangue G. E aí colocou novamente, tá? Com o quê? Com os reprodutores holandês. Quando colocou com os reprodutores holandês, o que acontece? Aumentou o grau, ficou 5/8 holandês e 3/8 G. Com isso, gente, eles começaram a ver que esses animais tinham características boas e eles resolveram manter esses animais. E aí eles fizeram um cruzamento entre os mestiços. Daí veio o nome mestiçagem. Com esses cruzamentos entre mestiços,
surgiu a raça girolando, tá certo? Ela veio daí. Aqui na outro diagrama colorido, né, para vocês entenderem melhor, ó, o touro Gi, a vaca holandesa. Meio sangue holandês, meio sangue Gi. Igualzinho os cálculos que nós fizemos lá atrás. Colocou com o touro Gi. O que aconteceu? Vai aumentar o Gi, ó. Meio do pai, mais 1/4 da mãe, formou 3/4 Gi. 1/4 holandês. Como o cruzamento aqui era alternativo, né? Gi holandês, aqui o que aconteceu? Houve um aumento aqui agora do holandês, meio holandês, com 1/8 holandês, formou aqui os 5/8, tá certo? E aqui foram os girolandas, que deu certo, eles acasalaram esses dois. Isso é o que? Mestiçagem. Lembra, gente, mestiçagem é um acasalamento entre mestiços de uma forma ordenada, tá certo? É uma raça criada, ela é sintética. A raça girolanda, que deu certo, é resistente e boa de produção. Só chamando a atenção de vocês, mestiçagem é diferente de mestiçamento. Mestiçamento é um acasalamento de mestiço de uma forma desordenada, ou seja, ninguém tem controle de grau de sangue, tá certo? É uma bagunça. Mestiçamento. Mestiçagem não, é um acasalamento entre mestiços de uma forma ordenada. Deu para vocês entenderem? Foi bastante conteúdo, né, que a gente tratou hoje, né? Aqui a gente mostra, né, a Top Gen, que é genética, né, o melhor da genética, né, sempre trabalhando através da reprodução. Então, essa aula de hoje nós tratamos de cruzamento e de mestiçagem. Falamos dos 4 tipos de cruzamento e da mestiçagem. Na próxima nós vamos falar sobre a hibridação, que é um acasalamento entre espécies diferentes. Gente, muito obrigada, fique com Deus e até a próxima.